Fala pessoal, aqui é o Josué Keps. Eu sou missionário na Aliança Bíblica Universitária do Brasil, a ABUB, e trabalho na região São Paulo e Mato Grosso do Sul, que chamamos de SPMS. Esse é o primeiro episódio da primeira temporada de podcasts da ABUB. Essa temporada, realizada pela região SPMS, chama-se Histórias da Missão. E vamos apresentar 5 episódios com narrativas de vidas transformadas pelo trabalho dos participantes da ABUB. É uma tentativa de produzir conteúdo de qualidade para os estudantes que fazem parte da ABUB e encorajar você a trabalhar pela missão de Deus no lugar onde você está. Se você ainda não conhece a ABUB, essa é a sigla para Aliança Bíblica Universitária do Brasil, movimento missionário estudantil com mais de 60 anos no nosso país, que tem o objetivo de formar comunidade de discípulos transformados pelo Evangelho e que impactem o mundo estudantil, a igreja e a sociedade para a glória de Cristo. Você pode dar uma conferida no nosso site para conhecer um pouco mais da nossa história e nossas bases de fé. É www.abub.org.br. Aproveita também para ver se na sua escola ou na sua universidade já tem um grupo para você participar. Nas escolas de ensino médio, nos chamamos de ABS, Aliança Bíblica de Secundaristas, e nas universidades, a ABU. Tem também a ABP, Aliança Bíblica de Profissionais. Dá uma olhada lá no site e se não tiver nenhum grupo na sua cidade, entre em contato com a gente que nós podemos te ajudar. Nessa temporada vamos compartilhar histórias da nossa missão, contando um pouco sobre a vida de pessoas que de alguma maneira foram impactadas pelo Evangelho através dos grupos ou dos estudantes da ABUB. E vamos curtir muito se você ouvir e compartilhar esse podcast. E principalmente se você nos responder depois, contando o que achou do formato, dando sugestões, como que a gente pode melhorar. Bom, eu vou parar de falar um pouco e deixar você ouvindo a nossa primeira história. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Luiz Eduardo, meu apelido é Clô, eu tenho 24 anos. Essa é a voz do protagonista da nossa história. Se apresenta aí, Clô. Eu nasci na cidade de São Paulo, capital, e atualmente eu moro em Franca já desde 2014, que foi quando eu comecei a fazer a minha graduação em História, bacharelado em licenciatura. Eu me formei no ano de 2017, continuei por Franca, e no ano passado, 2019, eu entrei no mestrado aqui também na Unesp de Franca. A Bíblia conta diversas histórias de pessoas que foram transformadas a partir de seu encontro com Jesus. Mesmo já sendo religiosas e devotas a Deus e suas leis, tudo mudou quando Jesus apareceu em suas vidas e apresentou a verdade sobre Deus e o mundo. Histórias assim continuam acontecendo até hoje. No Brasil, um país em que quase 90% das pessoas dizem crer em algum Deus, o encontro verdadeiro com Jesus é mais do que necessário, já que muito dessa devoção é meramente religiosidade ou tradição que não faz diferença. A história do Clô, como tantas outras, também começa assim. Primeiro é importante eu falar que eu nasci num lar cristão católico, fui batizado na igreja católica, fiz a catequese, acho que foram 2 anos ou 3 anos. E a visão que eu tinha assim, com relação ao cristianismo era uma visão que basicamente todas as crianças têm no início, assim, a gente não entende muito bem o que é, né? Mas eu lembro que eu não gostava muito com relação à igreja católica, né? Não me sentia à vontade. Depois de um tempo acabou que tanto meus pais quanto eu paramos de ir. Atualmente meu pai ele é espírita, né? Ele frequenta centros de umbanda. Minha mãe, ela não tem ido em igrejas, não tem ido... Ela foi por um tempo também nos centros de umbanda com o meu pai, daí depois eles se separaram, eles pararam de frequentar as igrejas, enfim. Influências da família, experiências da infância, discursos na mídia, relacionamentos pessoais, tudo isso influencia a nossa visão sobre as coisas, e com o Clô não foi diferente. Como era então a sua relação com Jesus e a fé cristã no meio de tudo isso? Mas acho que era uma visão bem preconceituosa que eu tinha com relação à vertente protestante, do cristianismo, por conta de todos os estereótipos, que a gente acaba escutando, seja na televisão, seja da própria família, Eu lembro muito do meu pai criticando, os evangélicos, enfim. Mas é aquela questão, Você não conhece, participando, vivenciando isso, então você sempre vai ter algumas visões um pouco mais preconceituosas. Mas a que eu tinha era uma visão assim de um Deus que bastava para mim com relação ao que eu precisava, sabe? Se eu tivesse algum problema, eu recorria a ele. Então ainda era uma visão bem limitada.
Assim como foi com os discípulos no caminho de Emaús, ou com o apóstolo Paulo na estrada para Damasco, o Clô também precisava de um encontro verdadeiro com Jesus. Mas como isso poderia acontecer na sua vida? Eu conheci a ABU em 2014, no dia da minha matrícula, através de uma amiga da minha irmã, que elas estudaram juntas em São Paulo, e essa amiga fazia serviço social aqui em Franca, que é a Marico. Nos dias de hoje, Jesus se revela através da igreja, e nesse caso, através de uma estudante e de seu grupo de ABU. Generosidade, hospitalidade, amizade. O Filho de Deus pode usar cada uma dessas coisas para se tornar conhecido ao mundo, incluindo também o mundo dos estudantes universitários. Ela se formou em 2016, ela me ajudou muito aqui no dia da minha matrícula a procurar uma república, ela me ajudou a me instalar aqui em Franca, enfim. Foi uma pessoa muito importante assim para mim nesse início de caminhada. E não só no início, né, mas ao longo dela também, porque eu cheguei assim bem perdidão. Daí eu conheci a ABU, a primeira vez foi então no dia da matrícula que eu recebi o kit do bicho e tudo mais, mas até aí eu não tinha dado muita atenção. Eu fui começar a conhecer melhor depois, a partir do momento que eu participei de alguns eventos. Primeiramente foi a recepção dos bichos, né, que foi inclusive na república que eu morava, com mais outros veteranos que eram da ABU também. Eu achei aquilo lá muito legal, ainda não estava entendendo o que era a ABU, mas foi muito gostoso aquele momento, sabe? De estar junto com aquelas pessoas e de entender que cada uma daquelas pessoas, elas eram atenciosas, elas se preocupavam. Isso foi muito importante para mim. Mas esse era só o começo de uma longa jornada. Os novos amigos foram importantes não apenas para ajudar o nosso entrevistado a conhecer Jesus, mas também para começar a dar os primeiros passos com ele no longo caminho do discipulado. Sobre o porquê eu decidi me tornar um discípulo de Jesus, eu não sei se eu me decidi ou se foi decidido por mim. Eu acho que eu percebi que todas essas pessoas que estavam ao meu redor, elas não foram colocadas sem um propósito. E eu tentei entender qual era esse propósito. E daí, conversando com os meus amigos, com os meus veteranos, principalmente o meu veterano da República, né, o Said, ele me convidava, sempre me convidou para ir à igreja dele, que ele participava da igreja presbiteriana, ele era membro, né? Cheguei aí no começo, né, logo que eu vim para Franca, mas não gostei muito. Depois eu conheci outras igrejas também, mas não me adaptei. Foi um processo lento, mas que rendeu um fruto muito produtivo. Chega uma hora que finalmente parece que alguma coisa muda. Ou como diz o evangelista Lucas no final do seu primeiro livro, os olhos, antes incapazes de ver, finalmente foram abertos. Para cada seguidor de Jesus, isso acontece de um jeito e em um momento diferente. Como foi com você? O Clô contou pra gente com ele. O fator principal foi eu enxergar que, apesar de tudo, né, apesar dos erros, apesar dos vários defeitos, apesar dos pecados, que Deus, apesar de tudo isso, Ele me amava, sabe? E entender isso, entender as questões com relação à graça, eu acho que foi um processo que me ajudou muito, fazer com que eu decidisse frequentar a igreja e aí sim, realmente me converter, sabe, de coração mesmo. E eu acho que foi um dos fatores principais, foi esse envolvimento com os meus próprios amigos, né, com a própria ABU, que acabaram por proporcionar essa conversão. A fé cristã não é apenas o compromisso com uma série de novas convicções, mas envolve principalmente uma mudança de vida, que afeta a mente e também o coração. Essa é a prova da genuinidade da submissão a Jesus. Não dá para continuar do mesmo jeito que era antes. A diferença que o Evangelho tem feito na minha vida ao longo desse tempo é que eu tenho, aos poucos, eu sou ciente disso, né? Aprendido nessa caminhada essa mensagem de amor, porque para mim o Evangelho é isso, sabe? Ele é uma mensagem de amor entre as pessoas, não uma mensagem de ódio. Ele é uma mensagem de inclusão e não uma mensagem de exclusão. Ele é uma mensagem de sinceridade, não de mentiras.
Esses compromissos não são fáceis de assumir. O caminho é estreito, como disse Jesus. E o Clô também passou por isso, mas suas lutas e sua esperança também nos encorajam a perseverar nessa jornada. Eu tento o máximo que eu posso seguir essa mensagem, sabe? Essa mensagem de amor, de graça, e que é tão difícil pra gente colocar em prática ou seguir, né? Enfim, mas que ela tem uma recompensa muito grande, que não é nenhum tipo de recompensa material, que é uma recompensa celestial, enfim. Eu acho que a partir do momento que as pessoas seguirem esse evangelho como uma forma de amor, as coisas vão melhorar muito mais, com certeza. Pelo menos na minha vida elas têm melhorado bastante. Ainda que eu entenda a minha condição de pecador, a minha condição de pessoa que falha, e falha muitas vezes, e às vezes isso dá um desânimo, mas a mensagem de Deus, ela não nos desanima. Ela serve sempre para a gente seguir em frente. Antes de terminar de contar sua história, eu pedi para o Clô compartilhar como ele acha que os grupos de ABU em todo o Brasil poderiam amplificar o seu testemunho, de maneira que mais pessoas pudessem conhecer a Jesus, assim como foi na vida dele. E a sua resposta foi muito encorajadora. Claro, primeiro é a nossa própria prática. Eu acho que antes de tudo nós somos exemplos e é muito difícil a gente ser exemplo. Eu entendo isso porque a gente falha e parece que quando a gente falha é muito pior, mas a gente tem que entender que na nossa caminhada agora como cristãos, como servos de Cristo, a gente é modelo para outras pessoas. E eu não digo isso para colocar uma pressão na gente, mas eu digo isso porque a gente não pode desistir dessa mensagem de amor. Eu vi muitos amigos, muitas amigas ao longo desses anos se afastarem dessa mensagem e eu me sinto um pouco culpado por isso, por eu não ter agido, e eu acho que o importante é que a gente não tenha vergonha dessa mensagem, que a gente não tenha medo do que os outros vão pensar de nós, enfim, por nós sermos cristãos. E eu acho que a maneira mais eficaz da gente divulgar esse evangelho é sendo amigos, dando um testemunho de amor, um testemunho de sinceridade, um testemunho de compromisso com a mensagem e com as pessoas. Porque acho que o mais importante é a gente ter essa relação de amor. A partir disso a gente consegue realmente falar de Cristo, sabe? A gente consegue criar uma aliança com essa outra pessoa para falar sobre Deus. E eu acho que essa é uma das formas mais importantes, não sei se é a mais eficaz. Acho que isso varia muito de pessoa para pessoa, mas pelo menos comigo deu certo com relação à minha conversão. Acho que foi através de tantas pessoas e do amor que eu senti por essas pessoas que eu conheci o amor principal, que é o amor de Cristo. Criar uma aliança com as pessoas. Para mim, essas palavras do Clô foram muito marcantes e me fizeram pensar se essa tem sido a minha postura diante dos amigos não cristãos. Será que eu realmente me importo com eles a ponto de estabelecer esse tipo de relacionamento? Esse foi o podcast da Aliança Bíblica Universitária do Brasil. Nessa temporada, estamos contando histórias da missão. Esperamos que você tenha gostado e, principalmente, tenha se sentido encorajado com essa história. Lembre-se de nos enviar suas sugestões. É só escrever para abub@abub.org.br. Essa temporada terá episódios todo início de mês até dezembro de 2020. Para conhecer mais sobre a ABUB, é só acessar o nosso site www.abub.org.br. E estamos também nas redes sociais como @ABUBrasil, no Facebook e no Instagram. No Twitter você encontra a gente como Acompanhe ABUB e você também nos encontra no LinkedIn. Se quiser receber a nossa lista de transmissão no WhatsApp, é só escrever para DDD 11 93 285 3368. ABUB, estudante alcançando estudante.